Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Frente a Frente com a Sua História. E nós estamos aqui no mês de maio, um mês muito especial. E eu estou com convidadas muito especiais também para a gente comemorar esse mês, porque não é só um dia, o Dia das Mães, né, gente? A gente passa aí o mês de maio inteirinho na expectativa dos presentes. Fica a dica aqui para os filhos, não é só no Dia das Mães, mas em especial a gente está aqui para contar histórias que vão inspirar você, que vão fazer algo diferente na sua vida. E antes de nós começarmos com as nossas convidadas, eu quero te convidar para seguir a gente nas redes sociais, para assistir essa programação. A Connect TV está em todas as redes sociais, então você pode aí nos acompanhar, curtir, compartilhar. Tem muita coisa legal e muita coisa que você pode aprender de todos os assuntos. Com certeza, alguma coisa você vai gostar. E para a gente continuar aqui com a nossa programação de hoje, gente, elas são umas lindas. É uma alegria imensa para mim recebê-las aqui. Foi um presente conhecê-las através do Rotary. Então, o Rotary fez várias conexões conosco e elas... eu lembro que o dia que eu vi elas se apresentarem, eu fiquei... Ai, meu Deus, fiquei lá do fundo vendo ela falar e ouvindo. Eu falei, nossa, gente, que história linda. Então, eu estou recebendo hoje aqui com muita alegria Mônica. Olá, boa tarde. Muito feliz em estar aqui com você, com essa oportunidade da gente estar sempre passando a nossa história, a nossa vida, e para poder também emocionar as pessoas e, muito mais do que isso, ajudar as pessoas, né? E Maria Fernanda, Boa que a gente mais carinhosamente como uma Fê, não é isso? Tudo bem? Tudo. Gratidão pelo convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite e estou feliz de estar aqui. Muito bem, eu também estou super feliz, gente. Vocês não imaginam a minha alegria. E assim, o mais gratificante é a gente fazer o convite e receber essa receptividade. Olha que bom, gente, foi o máximo. Ela me respondendo que viria participar com a gente. E nós estamos num programa, Mônica, que foi inspirado em pessoas e histórias. Então, esse programa é para a gente conhecer o lado da história das pessoas e para a gente poder compartilhar. Então, para a gente começar, eu vou começar com você. Conta um pouquinho de onde você é, onde você nasceu. Conta um pouquinho do seu início de história para a gente. Bom, eu nasci em São Paulo, eu sou filha de imigrantes portugueses, tanto minha mãe quanto meu pai. Eles vieram de Portugal e aí tiveram 3 filhos, eu sou a caçula desses filhos e vivi sempre em São Paulo. Hoje eu vivo no interior, há 10 anos fui morar no interior, em Cabreúva, e nessa trajetória toda eu trabalhei sempre no mundo corporativo, fui gerente administrativo, financeiro, RH, enfim, tive uma trajetória bastante grande, fui auditora também durante muitos anos, e aí, mais ou menos aos 38 anos, eu falei, bom, eu já tinha perdido 3 crianças, eu falei, bom, agora está na hora, ou é agora a última tentativa ou não será mais, né? E nesse momento eu fiz um tratamento, né? E consegui engravidar de uma forma que se chama intrainseminação. Não é uma inseminação in vitro, né? Porque eu tinha um anticoncepcional natural que não permitia que o esperma chegasse ao útero. Nossa, que interessante, eu nunca ouvi falar sobre isso. Esse é um método que lá atrás, né, a Fernanda hoje tem 23 anos, óbvio que as coisas foram modernizando, hoje deve ter com certeza outras formas ou até esse método melhorado, mas naquela época, eu na realidade assim, eu não engravidava, eu tinha todas as condições, exames, tudo perfeito, porém eu não engravidava, mesmo com estimulação. E aí foi que o último médico que eu fui, ele falou, bom, vamos mapear aqui. Então, eu não ovulava no 11º dia, eu ovulava no 5º dia, já saía totalmente fora do padrão. E, além disso, tudo não acontecia porque o esperma era morto exatamente no início. Então, ele jamais teria a motilidade de subir e chegar ao óvulo e fazer todo o procedimento natural.
E aí, esse método foi uma coisa muito simples, que na hora eu falei, gente, deve ser super complicado e tal. Não, o pai da Fernanda foi em laboratório, retirou o esperma, foi guardado num vidrinho, no dia mesmo. Saímos de lá, eu fui até o médico pegou uma pipeta, puxou o esperma. Eu já tinha feito toda uma estimulação por medicação e tudo, então eu tinha 3 óvulos que poderiam ser possivelmente fecundados. Nesse momento que ele detectou isso, ele foi lá e soprou. Quer dizer, ele passou pelo canal, né, da vagina e foi direto lá para o óvulo. E aí, a natureza fez a parte dela. Se encarregou do Se encarregou. Então, assim, eu podia ter 3, né, bebês. E, na realidade, eu brinco que a Fernanda falou, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, porque agora é minha vez e eu vou sozinha. Isso é exclusivo. Né, isso é exclusivo. E aí eu engravidei, tive uma gravidez bastante tumultuada, eu tive 3 assaltos, grávida, tive muitas dificuldades. Depois, no final, a partir do 7º mês, comecei a passar muito mal, e aí a Fernanda nasceu de 8 meses. Né? Mas com muita alegria, né? Sabemos o quanto isso é mágico. Né? A gravidez é um momento mágico, o nascimento, você pegar ali no colo, é a coisa mais maravilhosa de Deus, né? Mesmo. É ali que você olha e fala, nossa, é muito perfeito, né? Tudo é muito tudo muito lindo. É tudo muito. E aí, quando eu recebi a Fê, foi quando começou, que eu falo que Deus me deu o grande presente da minha vida, né? E a grande mudança dela também, né? Porque minha vida mudou completamente, muda normalmente para todas as mães, mas no meu caso, a mudança foi muito radical. Então, realmente. Você segura um pouquinho, que ela vai contar que mudança foi essa. Mas antes a gente vai ouvir a Maria Fernanda, né? Gente, é um especial Dia das Mães, mês de maio. Né? Então, assim, ela já escutou a história dela, uma parte, mas eu quero ouvir de você. Quem é a Maria Fernanda? Sou uma menina guerreira que fez 3 cirurgias cardíacas, que não foi fácil para mim, com certeza não foi. Porque quando a gente faz a cirurgia do coração, abre e tira o coração, ele fica numa máquina, aí eles colocam você numa máquina, faz o que tem que fazer no coração, coloca, dá o choque, vê se está tudo bem e fecha. 3 vezes eu tive que fazer isso. Nossa! E quando foi que você fez a sua primeira cirurgia? Com que idade? Foi com 18 anos. 18 anos. Você está com? 23. 23. E nesse curto espaço de tempo, você fez mais 2 cirurgias. É. Poxa, que forte você é, hein, menina? E, Mônica, quando a gente hoje quer entender um pouco mais, se possível, com mais detalhes da sua história, mais do que a gente já sabe aí, que você consegue falar. Quando você recebeu Maria Fernanda, né? Quando ela chegou para você, e a gente quer entender de você como que foi isso, como que foi esse presente, como que foi essa mudança na sua vida. O que a Maria Fernanda chegou para você, como que ela chegou para você que trouxe essa mudança tão grande para você? A Fernanda nasceu de cesárea, né? Até porque eu estava num processo não estava passando muito bem, então ela nasceu de cesárea. Quando eu recebi a Fernanda no quarto, eu percebi, ela era bem pequenininha, ela tinha 2,2 kg só, 47 centímetros. A cabecinha cabia aqui e as perninhas aqui de tão pequenininha. Tinha o cabelo, gente, por incrível que pareça, o cabelo dela é ondulado, né? Não, era de pé assim, parecendo cabelo de japonês, duro e para cima. Ainda olhei e falei, gente, de onde veio esse cabelo, né? E um olhinho muito assim esbugalhado, sabe? Um olho bem... Só tinha o olho, porque ela era tão pequenininha, né? Que ficou só o rosto e o olho e a boca, uma boca carnuda. E eu olhei e falei, nossa, todo mundo fala que criança quando nasce tem cara de joelhinho, né? Mas que não é bonita.
Mas para mim era linda, ok. Gente, pra gente é lindo. É lindo. Vocês param de falar que os nossos filhos, quando nascem, têm cara de De joelho. joelho, é verdade. A gente é lindo. Porque nasce tudo enrugadinho, mas não é, não. Não. Aí, quando eu recebi, ok, foi feito todos os testes de pezinho, todo aquele processo normal, tudo ok, tudo perfeito. Eu tinha bastante dificuldade para que ela amamentasse, ela não pegou, então a gente teve um processo bastante difícil, tanto no hospital quanto depois, quando eu cheguei em casa. Ela não pegava muito, então eu tive que introduzir a tirar, né, com a mão e dar para ela enxuquinha. E ela não tinha força e chorava demais. Quando eu cheguei em casa, eu não dormia. Porque ela chorava insistentemente. Então, assim, estava limpinha, eu tentava dar o peito, ela não pegava, então eu dava chuquinha de meia e meia hora, com um pouquinho de leite, eu tirava. Então, isso você imagina 24 horas. Então, eu não dormia. Então, já nesse início, eu comecei a falar, bom, tem alguma coisa que não está correto. Falando com a pediatra, tudo, não, é normal, cada criança tem um jeito, cada criança tem uma forma, isso é normal, até os 2 anos, tudo, nunca uma igual à outra. Eu falei, sim, eu já tinha tido sobrinhas, eu já tinha sido madrinha, eu já tinha cuidado de outras crianças. Eu falei, mas tem alguma coisa que não está fluindo muito bem. Tanto que às vezes eu saía até de madrugada, 3, 4 horas com ela no colo para o hospital, porque ela não parava de chorar. E eu precisava que ela comesse e precisava que ela parasse de chorar, porque aquilo era de dor. Eu via no rosto dela que existia dor. E aí davam aqueles medicações para dor, tudo bem, dava uma aliviada, mas voltava tudo bom. Isso eu fui até os 4 meses. Tentando introduzir alimentação de leite de todas as formas, de todos os modelos. Tentar chá, tudo que você pode se imaginar, eu tentei. Tudo. E óbvio que cada mês foi espaçando, mas ela sentia. Até que eu fui a um médico homeopata, que eu já tinha trabalhado lá atrás, e pedi ajuda a ele, porque a alopatia já estava, remédios, eu já estava nervosa em dar medicação para ela, alopata. Aí fizemos e foi melhorando, né, foi aliviando, mas também foi introduzindo, porque aí 4, 5 meses ela já começou com as papinhas, aquelas coisas todas, mas eu sentia que a filha era mole, muito molinha. Então ela não piscava, eu tinha que abaixar o olhinho dela para piscar, porque eu tinha medo que se ressecasse a córnea ou os olhos. Aí eu piscava, ela era molinha, você punha sentada, ela caía para um lado, ou ela caía para o outro. Sim, ao passar dos meses, do início, eu já fui percebendo, eu falava, E eu falava com a pediatra, ela falava, não, é normal, imagina, cada criança tem seu tempo. E eu falava, mas tem. Não, mas é normal, imagina, não tem nada. Não, mas ela tá evoluindo. Eu falei, sim, mas não é o esperado, ela está abaixo. O peso dela está abaixo, tudo está abaixo. Não, é assim. E fui caminhando, mas em paralelo, fui buscando também informação ou ajuda. Naquele momento, há 23 anos atrás, não tinha Google. Né? A gente não tinha as informações que a gente acesso. Rápido, né? Você tinha internet, Sim. mas não era desta maneira que é hoje, não é? E aí eu fui, com o passar, quando ela chegou por volta dos 5 meses, parou as dores, por completo, como se fosse uma mágica. E aí eu continuei buscando e falando com a médica, e vendo que ela era hipotônica, que ela tinha um padrão, inclusive para comer. Então, assim, carne, ela não aceitava de jeito nenhum, nem batida no liquidificador, ela cuspia. Ela tinha um paladar seletivo, então ela não era qualquer coisa que ela comia. E aí eu cheguei para o médico e falei assim, é o seguinte, o que eu faço? Ele falou, você já experimentou papinha de potinho?
Eu falei, não. Ela falou, experimenta. Aí comecei. E ela começou a aceitar. Então, o paladar dela era mais ácido, porque aquelas papinhas ou aquelas sobremesas, elas têm um paladar bem diferenciado da comida. Teve um dia que eu fiz 5 sopas, num único dia. Ela não comeu nenhuma. Aquele momento, imagina uma mãe assim, estressada, sem dormir, preocupada, fazendo 5 tipos de sopa. Eu sentei na mesa da cozinha e chorei. Comecei a entrar em pânico, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer? Foi nesse dia que eu falei, não, eu vou no mercado. Fui lá, comprei todas as papinhas de tudo quanto era sabor, sério. E as sobremesas, tudo que tinha ali. Falei, vamos lá. Voltei para casa, a primeira que eu destampei, ela comeu tudo. Eu falei, ai, não acredito. Você toda querendo dar o natural. Falei, eu não acredito. E aí, por incrível que pareça, foi assim, de papinha. Aí eu comecei a introduzir a minha também, mas não aceitava, numa das refeições e tal, e sobremesa, porque eu não podia deixar ela desnutrida. Como é que eu ia deixar? E eu não entendia, e os médicos também não conseguiam me dizer nada. Gente, que coisa! Meu Deus, eu não estou conseguindo imaginar o seu desespero, porque assim, a gente vai no médico para procurar uma resposta e... E eu não tinha em nenhum. Nenhum que eu procurei tinha uma resposta para mim. Então, tipo assim, é como se eu estivesse assumindo por completo, inclusive a parte de orientação, de médico, de tudo. Meu Deus. Eu me vi nessa posição, né? E aí eu comecei, aí ela foi comendo as papinhas, e aí eu mais ou menos pegava o que a papinha tinha, tentava fazer parecido e tal, e aí foi até 1 ano de idade. 1 ano. Gente, o que eu tinha de vidrinho de papinha, você não tem noção. Eu chegava a fazer lembrancinha, para não jogar fora, eu fazia lembrancinha para as amigas que estavam tendo bebê, Sim. com os potinhos, com a tampa pintada, desenhada, bordada, enfim. Achou utilidade para aqueles potinhos, ainda doava e tudo. E aí, com 1 ano, as coisas já tinham mais ou menos ficado melhores, mas no sentido da alimentação. Mas e de andar? E de se locomover? De pegar a colher? Foi quando eu comecei a ir em busca de quê? Já que ninguém me dizia nada, de clínicas multidisciplinares. Falei, bom, de 2 uma. Ou elas vão me dizer o que tem e também vou poder tratar. Sim. Porque até então eu não... Ou elas também vão poder olhar e falar, não, olha, eu tenho um padrão de uma criança parecida. E pode ser tal coisa, ou pode ser isso. E aí eu fui, comecei a procurar e achei uma clínica multidisciplinar em São Paulo, que ela tinha tudo. Então, ela tinha hidroginástica, ela tinha TO, ela tinha fono, ela tinha psicóloga. Naquela clínica, era um tratamento completo. E fui com ela, né, até lá, e cheguei para elas e falei, olha, minha filha está aqui, eu não tenho diagnóstico. Aí contei toda a história. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação, cada uma fizesse uma avaliação e me desse um feedback. E o que eu faço? E se vocês têm alguma criança que vocês tratam aqui que tem um padrão como o dela? Elas fizeram e a resposta foi, não temos criança nenhuma nesse padrão. Meu Deus. Mas nós podemos tratá-la, porque ela tem isto. Aí eles começaram, a cada debilidade dela, me especificar a questão da hipotonia, que é o enfraquecimento dos músculos, então ela precisava de estímulo, tanto físico quanto de fono. Por que ela não comia? Por que ela tinha dificuldade? Porque doía, porque ela não tinha força para mastigar. E eu falava, então é por isso que ela prefere as papas, por isso que ela prefere as coisas mole, por isso que ela gosta de arroz molhadinho, de um purê de batata. Por que ela não come a carne? Porque a carne é dura. Aí eu comecei a entender e a melhorar todo o padrão alimentar dela e de tudo. E aí, por que ela cai? Por causa da hipotonia, ela tem enfraquecimento, ela tem uma perna mais curta um pouco do que a outra. E ela tinha o quadril girado, rotado, quer dizer, aqui ia para um ladinho e aqui ia para o outro.
E aí elas começaram a me posicionar sobre a fé. Eu falei, ótimo, então vamos fazer. É para ontem, vamos lá. E aí eu trabalhava e ela precisava ir todos os dias. Como é que eu ia fazer? E aí a mãe. Nós estamos falando do mês de maio, né? Exatamente. Mãe é tudo, vó é tudo nesta vida, né? Exatamente. E a avó é a segunda mãe, né? E de uma forma mais madura e preparada do que nós, mães, né? De início ali. E aí a minha mãe se prontificou a levar todos os dias a Fê para essa clínica. E eu poder trabalhar, porque na realidade assim, o poder público ele existe, ele dá um serviço de apoio, mas não é na velocidade e não é na disponibilidade muitas vezes que nós precisamos ou que os nossos filhos precisam, né? E aí eu precisava pagar. Eu falei, bom, então preciso trabalhar, preciso continuar trabalhando, eu não tenho como fazer isso. E em casa eu faço as adaptações para quando eu chegar ou na casa, para que ela possa continuar se desenvolvendo da forma como ela está se desenvolvendo aqui na clínica. Então aí a gente desenvolveu várias técnicas de subir escada, descer escada, criei uma salinha, na minha sala eu desmontei a parte da sala de TV, criei uma mini sala para ela, na altura dela, onde ela pudesse ir, pegar o livrinho, pegar o brinquedo, sentar, se espalhar, uma mesinha. Eu criei um espaço lúdico para ela em casa. Você foi criando os ambientes para ela poder se adaptar. E ela treinar ou ela continuar o final de semana ou à noite, o espaço que a gente tinha para eu continuar o que fazia durante os terapeutas faziam. Porque eu sempre entendi de que não era só você pagar, né? Vai lá, paga e faz. Ah, quando volta não... Não, eu sempre entendi e sempre vi de que eu precisava continuar aquilo. Se eu quisesse, né? E eu queria que a minha filha desenvolvesse, eu queria entender. Aquilo me impulsionava, os desafios me impulsionavam a entender mais, a ler mais, a procurar mais, a falar mais com elas, a ser uma conhecedora sem ser uma pessoa formada em fono, físio, psicomotricista pedagoga, sobre qualquer outra coisa. Nossa. TO, nada. Aí eu ia para as terapias com a Fê de final de semana, no sábado, que ela fazia. Depois que a clínica foi 6 meses, ela teve um avanço muito grande. Foi aí que elas falaram para mim, falou, bom, aqui ela está bem, agora você precisa continuar com tal terapeuta, com tal terapeuta, com tal... E aí elas me deram o norte sem saber nome de absolutamente nada. Até então, nenhum diagnóstico tinha sido nada, feito nada. Nada, só os acomedimentos, quer dizer, só as dificuldades que existiam que a gente tratava. Meu Deus, Mônica, que desafiador, assim. E aí eu falava, bom, então vamos lá, o que precisa? Então eu ia atrás de brinquedos, a madrinha dela viajava muito para fora, e aí eu falava para ela, procura brinquedos, tal, assim, 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 traz para mim. Então ela trazia muita coisa, porque aqui a gente não tinha muito, hoje a gente já tem mais, e se fala mais, e existem indústrias que fazem mais tipos de brinquedos lúdicos mesmo, e com fundamentos para determinado tipo de dificuldades. E aí ela trazia, e esses brinquedos eu levava para a psicomotricista pedagoga dela, e aí ela trabalhava com ela, a gente fazia um bate-bola, e aí como é que eu faço em casa, então dá... Olha, isso foi com todas. Deus. Tanto que acabei criando uma grande amizade com elas, todas. Eu imagino. Porque viramos parceiras, tem uma que até hoje é minha parceira, né? Permanece até hoje. Então isso foi a evolução da Fê até ela chegar aos 2 anos e meio, que era a minha busca dela entrar na escola. Então, nós fomos trabalhando, melhorando a condição dela, tal. Quando chegou aos 2 anos e meio, foi o marco que eu tinha estipulado e corrido atrás de escolas que poderiam torná-la inclusa. Como é que você imagina há 20 anos atrás, 21 anos atrás, uma escola inclusiva? Como é que você chegava para uma escola regular e podia ser pública até mais fácil, porque eles são, quer dizer, todas são obrigadas a incluir,
Mas eu sempre pensei que eu falei, não, eu até cheguei a procurar escolas públicas adaptadas. Mas elas diziam para mim que a Fernanda tinha uma condição boa que estaria tirando o lugar de uma outra criança com uma condição mais difícil. Naquele, né, lá atrás que não existia a lei da inclusão. Sim. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí eu parti para as escolas particulares. Eu fui em 3. 2 eu tive negativa, sim. Não dá, tal. E até eu entendia, porque para eles, de alguma maneira, até hoje, é muito difícil para as pessoas entenderem e não aceitar a goela abaixo. Aceitar porque entendem e compreendem que aquela pessoa ela pode fazer parte. Você pode criar algumas adaptações, mas que ela pode fazer parte. Mas aí depende de cada escola. Né? E aí eu encontrei uma escola que foi um marco na minha vida e na vida da Fernanda. Essa escola, quando eu cheguei, expliquei, levei 3 terapeutas comigo para explicar quem era a Fernanda, que ponto a Fernanda estava, o que a gente estava buscando. Elas abriram as portas, a direção, a coordenação, tudo. Me escutou e aceitou a Fernanda de braços abertos. E eles fizeram um trabalho fantástico para a Fernanda. Porque a Fernanda tem um atraso intelectual leve, mas tem. Ela tem uma ataxia, uma dislexia. Então, assim, tem alguns quadros que hoje, assim, olhando, ninguém percebe ou não sabe. Ela melhorou muito, ela teve o padrão dela subiu. Mas, naquele momento, era muito difícil. Você tinha que adaptar material, tinha que adaptar uma série de coisas. E, principalmente, o emocional da Fê também. Porque quando a Fê entrou na escola, ela sentava, tirava o sapatinho, puxava as unhas do pé, puxava da mão, puxava o cabelo. E aí a gente foi falar para a escola, olha, tem esse padrão, mas isso a gente pode melhorar sim. Até que a Fê foi indo, perdeu todo esse padrão, foi melhorando, foi mudando, a gente foi adaptando. E aí foi indo. Então, essa escola, ela foi, eu digo e repito, e elas sabem disso, porque eu falo, olha, teria que ter no mundo muitas escolas como essa. E onde fica essa escola? Ela fica em São Paulo, chama Escola Bosque. É uma escola que tem 40 anos, 40 e poucos anos. É uma escola pequena, não é pequena assim, pequena que eu quero dizer, numa estrutura que nunca pensou no dinheiro, pensou na qualidade. Sim. Ela tem muitas ações com a ONU, ela tem ações com a Microsoft. Eles lá atrás, quando ainda não se falava em robótica para o ensino, eles já tinham. Então, assim, a Fernanda foi muito acolhida. A Fernanda fez judô. O professor dela de judô lá dentro deu um kimono para ela de presente rosa. Era maravilhoso. Então, eles incluíam, de fato. Que legal. A senhora que dava a alimentação, porque a Fê ficava o dia inteiro. Você imagina, eu colocava ela às 7 horas, ia buscar às 7 horas da noite. Então, ela almoçava e jantava. Então, ela já vinha de janta pronta para mim. E tinha a avó Ludinha. A avó Ludinha que fazia a comida e quantas vezes a avó Ludinha deu na boca dela. Porque ela não... Que coisa linda. Então, assim, ouvir, né? foi fantástico. Se não fosse eles, eu não poderia trabalhar. Se não fosse eles, trabalhar com calma, né, ter segurança, onde que a minha filha estava num lugar seguro, protegida, acolhida e respeitada. E me conta uma coisa, quando a Maria Fernanda foi para a escola, você ainda não tinha o diagnóstico dela. Foi tudo feito com estudo, feeling. E como que foi isso? Quanto tempo isso durou? Até você conseguir identificar quem foi, ou quem foram os médicos que conseguiram te mostrar isso? Como que foi a história? Fernanda nasceu, além desse padrão, que até então, quando ela nasceu, a gente não sabia, mas nasceu com sopro. Mas toda criança nasce com um sopro e depois ele fecha. É natural. Toda criança, né? O coração, ele nasce de uma maneira ali e depois ele fecha esse sopro.
E o sopro da Fê não fechava. E a gente só fazia o acompanhamento. Não, uma hora vai fechar e tal, mas era o sopro. Houve um momento, quando ela tinha aproximadamente quase 4 anos, e eu sempre levei no cardiologista, fui fazendo os exames, e também ninguém falando, só falava do sopro. Tá bom, mas precisa tratar? Não, isso não impacta no dia a dia dela. Não. Tá bom, e fui tratando assim. Aí um dia, isso eu estou falando assim muito resumido, porque eu fui em muitos médicos, Sim, enfim. sim. Aí eu encontrei um médico, um cardiologista, falei, vou marcar nesse cardiologista. Levei ela, ele olhou para mim e falou, então, e levei os exames. Ele falou, ela tem um sopro, mas esse sopro já está fechado. Ela tinha. Só que ela tem uma estenose supravalvar. E você? Como? E ele falou, ela tem uma síndrome, eu não sei qual é, mas ela tem. Eu acho que você deveria... Você já procurou um geneticista? Quando ele falou isso, alguns meses antes, eu tinha ido num geneticista, porque é óbvio, você quando vê um padrão assim, você vai aonde? Sim. No geneticista. Eu já tinha ido. E ele me chamou do quê? Louca. Você é uma mãe louca, imagina a sua filha normal, ela não tem nada. Ele não examinou ela, não pediu exames. E simplesmente... Simplesmente falou, não, ela não tem nada. Ela, imagina, você é louca, ela não tem nada. E aí eu comentei com esse médico, falei, mas eu fui, ele falou para mim, procure outro. Eu até perguntei para ele, o senhor tem alguma indicação? Ele falou, eu não tenho nenhuma indicação, mas eu te dou esse posicionamento. Quando ele me deu, eu percebi que, veja bem, às vezes os médicos também têm medo de falar para o filho, seu filho tem isso, e a mãe ou o pai virar contra eles, ou falar, você é louco, imagina, minha filha não tem nada. Ao contrário, eu queria que ele dissesse o que ela tinha, né? E aí, eu falei, bom, se ele falou que é o problema de coração, estenose supravalvar, comecei e que eu tinha que procurar. Falei, bom, se é coração, se ele não pode me dar o diagnóstico, eu vou tentar um outro geneticista, mas eu vou tentar achar algum cardiologista que faça cirurgias, ou eu fui assim, tipo, um especialista, algum que tenha uma especialidade. No livrinho do convênio, fui lá, vi mentira, desculpa, no Google eu fui procurar e achei uma médica que fazia umas intervenções intrauterinas com um bebê dentro da barriga da mãe. Eu falei, é esta. Porque se ela faz isso, ela com certeza ela tem um conhecimento a mais do que um outro cardiologista só de consultório, ou que não clinica, ou que não vai para um hospital, ou qualquer coisa, possa saber. E aí, o nome dela, eu fui buscar no livrinho do convênio. E achei o nome dela lá. Falei, a resposta que eu queria. Mesmo que eu não tivesse, eu iria atrás dela. Mas Sim. Ali, e fui. Marquei, fui, cheguei lá com a Fernanda. Fernanda, 4 anos. 4 anos e pouquinho. Aí, cheguei com ela de tênis All-Star, toda bonitinha lá, toda pimponinha, comigo. E aí ela atendeu, abriu, falou, olhou para ela, olhou para mim, oi mãe, tudo bem? O que você vem buscar? Porque é o que o médico sempre pergunta, o que você está fazendo ali e tal. Aí eu falei, aí já descarreguei o mundo, né? Ó, isso, já passei nisso, já fiz isso. E eu vim aqui em busca de resposta. Ela falou, você já foi em geneticista? Eu falei, já. Ele me chamou de louca, falou que a minha filha não tinha nada. Ela olhou para mim, ela olhou para a Fernanda e falou, tinha uma maca aqui, a mesinha dela, uma mesinha em L e a maca aqui, com os aparelhos, tudo para fazer o eco e tudo. Ela falou para a Fernanda subir o banquinho e subir. Como ela tinha dificuldade, eu fui lá, subi, sentei ela falou, você espera aí um pouquinho. Ela falou, você quer saber quem é sua filha? Eu falei, se você me disser... Eu falei, eu beijo você na boca, eu não sei nem o que eu faço. Né? Naquele momento, quando ela falou, eu falei, ela vai me dizer. Naquele momento, o mundo abriu para mim, o meu coração já ficou assim.
Oba! Vou saber. Ai, ela pegou um compêndio de síndromes dessa grossura que estava em cima da prateleira, abriu. Quando ela abriu, ela falou, então eu vou fazer o seguinte, você leia enquanto eu faço o exame nela. E ela saiu de perto de mim, foi lá fazer. A hora que eu abri, André, foi a maior emoção que eu tive na minha vida. Porque a foto que estava ali era a foto da minha filha. Era o rosto da minha filha que estava ali. Era um menino que estava ali, mas era o rosto da minha filha. Inclusive com o cabelo enroladinho. E aí eu comecei a ler e comecei a ver que a questão cardíaca, a questão das dores. Por que das dores que ela sentia? Por que ela não dormia? Por que ela não comia? Estava ali, estava escrito ali naquele compêndio. Eu comecei a olhar. Aquilo foi tão maravilhoso. Foi tão sensacional que eu fiquei lendo, ela terminou de fazer, ela falou, então, ela tem a estenose supravalvar, que estava lá no compêndio, que é uma característica de quem tem síndrome de Williams. E aí eu falei para ela, falou assim, ela tem a estenose e ela é uma pessoa que tem a síndrome de Williams. E aí, naquele momento, ela me explicou. A síndrome de Williams é uma deleção no cromossomo 7, alguns genes que são deletados. E aí você tem essa condição toda que você está lendo aí e que ela possa vir ainda desenvolver algumas outras coisas. Mas ela falou, mas é isso. Eu vou te encaminhar para um geneticista que em São Paulo ele faz. Ele não é daqui, ele é de fora, mas ele uma vez na semana ele está no consultório dele aqui em São Paulo para diagnósticos. E ele é o único que faz, nesse momento, ele é o que mais próximo para te dar o diagnóstico. Eu saí dali, aí eu abracei, chorei, falei para ela, cara, eu falei para ela, eu sou a mulher mais feliz desse mundo, porque se eu fui capaz de chegar com ela até aqui, porque até ela falou para mim, ela falou, nossa, mas a Maria Fernanda está numa condição muito boa pro quadro dos Williams. Eu falei para ela, falei, pois é, mas eu não sabia, então para mim tá tudo bem, né? Ela falou assim, não, tá ótimo. Ela falou, você vai marcar com ele. Ele vai fazer, existe um teste único que faz, hoje já existe 2, 3, mas naquele momento era o único tipo de exame que era feito. Ele vai fazer o exame, você vai passar por consulta, ele vai fazer o exame é pago, o SUS não cobre, como não cobre até hoje. Mas você vai ter o diagnóstico dela e daí você vai poder desenvolvê-la e eu vou acompanhá-la na questão cardíaca. Porque a estenose supravalvar, ela é um estreitamento. Imagina um canudo onde você amassa no meio. Sim. O sangue não passa. Então, ele tem um estreitamento. Então, que ele pode ser maior ou menor. E com os anos, com o crescimento, ele já pode ser assim, fechadinho e ter que fazer uma cirurgia. Sim. Ou ele pode estar num momento em que o fluxo está ok e a gente vai acompanhar, mas com o crescimento ele pode fechar. E a gente tem que fazer a cirurgia. O momento dela agora é para a gente acompanhar. Ainda não é um processo de cirurgia. Mas a gente vai acompanhar. Se entrar nesse momento, a gente faz a cirurgia. Se não, a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Instituir ela, né, como a cardiologista mor da fé. É ponto, não existe outra. Não tem outra opção. Não tem outra opção. E aí foi assim, eu fui nesse geneticista, ele fez o teste, a mesma coisa, ela entrou andando e eu lembro até hoje. Entrou eu e o pai dela, sentamos assim, e aí a Fê, eu falei, Fê, vem cá. Ele falou, não, deixa ela andar, que eu quero ver. E aí ela andava, ele brincava com ela, e a Fê não era tão silenciosa como hoje. Ela instigava, ela era, sabe, de ficar cutucando, de ficar chamando e tal. E aí ele falou assim, olhou para mim e falou, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, quero te dar os parabéns, porque nesses meus anos todos, ele era um senhor, eu não tinha visto ainda
uma pessoa com síndrome de Williams no padrão e na idade que a Fernanda está e como ela está. Nossa. Aí eu falei para ele, bom, você já é a segunda pessoa, né? A doutora Lilian me falou, o senhor está me falando, eu me sinto muito feliz por ela, por saber que na tentativa e erros e sem busca, saber, na né, busca, incessante, né? eu acertei ou melhorei a condição dela sem esse entendimento todo profundo. E aí ele fez, aí ele me explicou que, por exemplo, eles têm falta de elastina, então para tirar sangue dói mais. Ele é todo um padrão e por conta disso também a questão cardíaca vem pela falta também da elastina. E aí é aquilo que eu falei para você, cada um que eu vou falando, ele vai me instruindo, ele vai me ensinando e dali eu posso ir buscar mais conhecimento. E foi assim que a gente fez. Então, com 4 anos, eu tive o diagnóstico da Fernanda. E aí foi um divisor de águas, né? Mudou tudo, né? Mudou tudo porque numa jornada de 4 anos, o que você conseguiu fazer com a sua busca, buscando conhecimento, buscando saber como você poderia melhorar a condição dela, Sim. né? E a partir dali, que é uma idade que a gente... Tudo acontece, né? Começa a acontecer as coisas assim, verdadeiramente, Sim. né? Então, eu acredito que para você realmente... Como você falou agora, foi um outro céu. Foi a visão de um outro céu Sim. que você teve naquele Sim. momento. Sim, e aí foi bacana, porque eu continuei as terapias, mais certa ainda, porque aí eu fui atrás, e nesse de ir atrás eu encontrei a Associação Brasileira da Síndrome de Williams, que quem tinha fundado, e ainda é, a Jo Nunes, era uma mãe da Jéssica, uma menina com síndrome de Williams, que tratava no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, e ela estava no corredor com ela, passou um médico, que não era, se não me engano, era alemão ou americano, alguma coisa assim que agora não me recordo exatamente. E ela estava no corredor com a Jéssica. Esse médico passou e falou não sei o que lá, Williams. Quando falou, ela não entendia o que ele estava falando. Mas ela só entendeu que apontou para ela, para a Jéssica e falou. E ela também não tinha o diagnóstico. E aí ela correu atrás desse médico e foi a grande descoberta dela também. Nossa! E aí ela começou a busca dela e aí foi quando ela fundou a Associação Brasileira da Síndrome de Williams, que existe até hoje. Hoje ela está como conselheira e há outros presidentes, outras pessoas, e que exatamente faz esse papel tão maravilhoso, que é do acolhimento, que é dos pais, das mães, dos Williams, e todo um trabalho que uma associação deve fazer. E a gente também está junto lá, faz parte, e quando a gente pode, a gente está também ajudando, participando dos eventos e tal. Então, você vê, aí foi ela. E aí ela também, com ela, eu também aprendi muita coisa. Porque a Jéssica era mais velha que a Fê. Então, tinha, sabe, um olhar do que ela já tinha desenvolvido. Sim. A Jéssica. E a Jéssica também pegava ônibus, ela também foi uma batalhadora, ela também foi uma mãe sensacional, que deu uma possibilidade de uma autonomia para a Jéssica. Então, infelizmente, a Jéssica faleceu, ela fez um transplante de coração e teve alguns problemas, e aí ela veio a falecer. Mas isso não parou a Jo continua aí à frente aí da bandeira e de tudo que pode ser para ajudar outros pais e mães, né? Enfim, e ela foi também, né, é o que eu falo, você vai puxando pessoas que vão te ensinando. Exatamente. E aí eu continuei com a Fernanda essa jornada. Eu fui, ano a ano, passo a passo, é tudo muito lento, é tudo muito... Você tem que insistir, você tem que entender como eles funcionam, que momento você traz, mas eu nunca deixei de puxar a régua para cima. Isto é, de sempre incentivar, de sempre impulsionar, de sempre dar possibilidades.
Aí você fala assim, mas as possibilidades a gente só pode dar pagando? Não. A gente pode, porque as pessoas olham e acham que você só pode fazer se você tiver o dinheiro para fazer. E não é. Muitas coisas, muitos brinquedos eu fiz, muitas brincadeiras, terapias eu fazia dentro de casa. Eu comprava caixa de papelão e cortava e fazia casinha de boneca para eu ensinar ela a brincar de boneca, a pegar, porque ela tinha dificuldade com a motora fina. Então, a Fenon, para ela fazer isso era muito difícil, para pegar alguma coisa com a mão. Então, sabe, eu procurava brinquedos que eu pudesse desenvolver isso, mas ludicamente. Então, assim, eu procurava tudo que eu podia fazer também para colaborar, né, com é o que eu falo, as terapeutas me ensinavam uma coisa e aí eu inventava outra em cima delas e a gente ia adaptando e fazendo. E assim foi ao longo dessa jornada toda de 23 anos, né? E aí o resultado dessa jornada toda está aqui. Estou aqui. E você, Maria Fernanda? Como que é a sua jornada, né? Quais são os desafios que você tem? E assim, você tem uma mãe incrível, né? Um presente. Eu entendo mais ainda, além da primeira vez quando eu vi vocês falando, como eu disse, que vocês são um presente uma para a outra, né? Tanto a sua mãe na sua vida, como você na vida dela. Né? Então, assim, são pessoas especiais dadas a pessoas especiais. Então, são essas coisas. Toda mãe é especial, gente. Toda mãe é especial. Eu acredito nisso. Né? Mas a gente sabe, eu sempre falo, que existe um nível maior ainda de ser especial. É nesse sentido, né? De ter esse cuidado. Eu acho assim que todas as mães, elas têm um amor pelos seus filhos incondicionais. Tem um amor incondicional. Incondicional. Isso, sem dúvida alguma, eu não boto nunca em questão isso. Só que né, essa busca, porque eu acho que é aceitação, porque é muito difícil para uma mãe. Quando uma mãe idealiza um filho, quando você quer ser mãe, você já passou por isso, o que você imagina? Você tem dentro de você o filho perfeito. Eu vou gerar, ele vai vir perfeito, né? Sempre é aquela história, uma boa hora, que ele seja perfeito, não é isso que a gente, ou que os mais velhos sempre falavam, né? E então aquele ideal de filho nem sempre chega, né? Então ele pode chegar diferente daquele ideal. E é o que eu digo, no meu caso, eu deixo muito claro que é no meu caso, eu não tive essa idealização de filho perfeito. Eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe. Era uma coisa muito forte. Eu queria ser mãe. Mãe. Nem sexo, nem nada. Lógico que eu queria uma menininha, assim, no fundo eu gostaria. Mas, depois de eu já ter perdido 3... Qual era a minha busca? Ser mãe. Ser mãe. Realizar como mãe, mulher sendo mãe. Mãe, em doação e tudo. E aí, por isso que eu falo assim, eu me sinto muito presenteada, porque eu pedi esse presente para ser mãe. E exercer isso numa potencialidade que nem eu imaginava. Porque é uma potência, né? Quais foram, Maria Fernanda, quando você começou a se entender, como diz a minha mãe, se entender como gente, né? Quais foram os seus maiores desafios? Meus maiores desafios foi na matemática, na fisioterapeuta, na fono, porque no começo para mim foi muito difícil, né? Porque eu não estava entendendo nada e era muito puxado, era muito cansativo, sentia meio desconfortável, mas eu sabia que a minha mãe estava lá e sempre me ajuda, ainda me ajuda com essas pessoas. E eu sou muito grata a ela e a gente supera cada coisa juntas. Que eu não supero nada se ela não estiver junto.
Como foi para você lá na escola? Porque para a Fê você tem que... Sim. Assim, eles são literais. Então, Tá. quando a gente faz, né, tem a comunicação com ela e você quer que ela retorne, né, você tem que ser uma coisa e pontual. Específica. Então... Como foi para você quando você chegou na escola? Quando você começou a entender que você estava na escola, que você estava ali para aprender, como que foi esse desafio para você na escola? Na escola foi um pouco bem desafiador, porque era bem difícil eu entender as coisas e fazer conta de matemática, de menos e de mais, e aprender as coisas, porque nós que temos síndrome de Williams, a gente esquece, tipo, a gente lembra, mas a gente não vai até o fim das coisas, tipo, começo, meio e fim. A gente não tem isso. E para mim era muito difícil entender algumas coisas que estavam acontecendo lá em escola e bullying que eu sofri também nessa escola de São Paulo. Não nessa, Não. não na Escola Bosque. É, Na Escola Bosque. eu sofri um. Foi, não sabia. Olha, Então, olha, vamos contar agora. Vamos, me agora eu conte quero sobre ouvir. isso. Me conte sobre isso, porque eu não sabia. O menino me chamou de girafa porque eu tava usando óculos. Ó. E aí você respondeu o que pra ele? Eu não sou girafa. E como é que você fazia com o seu amigo que precisava tomar remédio e ele não tomava? Era o meu paquera, ele me paquerava. Tipo, ele tomava e eu dava pra ele, falava, vai tomar, vai escovar esse dente que tá feio. Aí ele cuspia o remédio. E aí você ajudava ele a tomar. E ele cuspia. Pois é. Foi assim. Foi. E lá na escola, o apoio que você teve, as adaptações e tudo, foi importante para você isso? Foi muito importante, muito legal e muito cheio de amor e cheio de carinho das pessoas. E isso me ajudou muito a evoluir lá na escola como pessoa, como realmente que eles entenderam como eu sou e como era para mim, entendeu? Eles me aceitaram do jeito que eu sou. Foi muito bom estudar nessa escola Bosque, que foi a escola maravilhosa que realmente aceitou. E aí depois a gente teve a escola no interior, né? Que ela teve mais 2 escolas, né? Que teve lá. As coisas não correram tão bem quanto a gente imaginou, mas a gente soube também trabalhar tudo isso e, né? Foi difícil. Nossa. Como foi para você lá? O que aconteceu? Uma das escolas que eu estudei lá em Cabreúva, fizeram uma brincadeirinha muito idiota comigo, sabe? De falar, você é monstro, você nunca vai conseguir nada, você é aquilo, você é isso. Aí eu cheguei, contei para minha mãe e ela foi falar com a diretora, né, para chamar os pais para conversar e depois para eu resolver isso sozinha. Eu resolvi, mas eles têm ainda medo de falar comigo e ficam quietos sem falar comigo. Ah, é? E para vocês, como que é? Como que você sente isso? No dia foi muito ruim, mas eu entendi porque eles não sabiam como o jeito de me tratar. Mas eles podiam ter me perguntado como você quer ser tratada com a gente, de jeito legal, respeitoso, porque eles não entendiam e faziam bullying. E ainda ria de mim depois desse bullying. E hoje, Maria Fernanda, se você conhece alguém que não sabe a sua história, não conhece o que você tem, né? Como que você gostaria que a pessoa falasse com você hoje? Por exemplo, a Andréia não te conhece, estou te vendo pela primeira vez.
eu olho para você e eu sei que você tem algo de diferente, tá? Como você gostaria que eu te tratasse? Poderia começar perguntando meu nome e eu ia falar sobre a síndrome para você, como a minha mãe falou que é deleção no cromossomo 7, que traz várias debilidades, mas eu sou igual todo mundo, né? Porque, tipo, eu me senti muito ruim, sabe? Do jeito que eles me trataram, porque eu tava falando, não sou isso, não sou isso. Aí eu fiquei perguntando pra mim depois, por que estavam fazendo isso? Por causa do meu cabelo? Ou por causa do meu jeito de ser? Ou por causa de outra coisa? Aí eu fiz essa pergunta pra mim e não soube. Não achou uma resposta ali. É muito difícil, né? Sim. São momentos que a gente passou, né? Porque assim, enquanto eu, como mãe, fui passando, mas fui na frente abrindo o caminho e fui, né? Que nem a gente é uma leoa, né? A gente vai e já vai colocando os limites, já vai explicando, porque a gente tem, né, um amadurecimento para entender. Quando a gente coloca eles numa escola ou num mundo onde você não está, O desafio é deles. o desafio é deles. Então, na escola em São Paulo, eu não tive, porque a própria escola deu conta de sempre colocar a Fernanda não como uma pessoa diferente. Ah, não, você tem que tratar diferente. Não, ela é e merece o respeito. Ela tem as limitações, tanto que os amiguinhos pegavam a mochila dela, porque ela não tinha força para puxar a mochila, eles ficavam esperando eu chegar com ela para carregar a mochila e levar, para ajudar ela a subir escada, porque ela tinha dificuldade para subir escada, entende? Há uma diferença quando você coloca para as outras pessoas de que existe o diferente, mas o diferente não é um impeditivo e que você deve ajudar, ou que ela pode ser inclusa dentro daquela turma, dentro daquele lugar, dentro das brincadeiras. Ela não gosta, ela nunca pôde fazer educação física por causa da questão cardíaca. Então, ela ficava ali. O que ela fazia? Ajudava o professor na chamada, a apitar. Você entende? Não é chegar e falar, não, você não vai fazer e fica na sala de aula. Não, é você... envolver de uma forma que ela possa se sentir presente. Presente ali. E participativa. Então, a escola fez isso, né? Fazia isso. Quando a gente mudou, e isso eu tinha muito claro para mim, as duas escolas que ela mudou depois, eu entendia que a escola não tinha obrigação de saber. Então, o que eu pedi para a escola? Você pode marcar uma reunião com os professores, eu vou trazer a psicopedagoga dela, a psicomotricista pedagoga, que também chama Maria Fernanda, e eu, como mãe, nós vamos fazer uma palestra para os seus professores e coordenadores, quem é a Fernanda? Quem é uma pessoa com síndrome de Willis? O que você deve, como ela funciona, como o cérebro dela funciona, como ela tem o aprendizado, como é que ela aprende. Até porque, quando ela chegou lá, ela chegou no 8º ano. Então, já era maior, já tinha... Sim. Então, a gente já tinha um histórico. E aí, a gente fez. Eu fiz um lanche para o diretor, para os professores, coordenadores, e a Fernanda veio de São Paulo, foi para lá e a gente fez. Eu fiz como mãe para quê? Para que eles tivessem uma segurança de como eu, como mãe, enxergava a Fernanda e o que eu esperava deles como professores. Porque eu acho importante isso. Sim. Porque não é simplesmente você pegar o seu filho e colocar lá e falar, e você tem que dar conta. Você tem que cuidar. Você tem que dar conta. Não importa, você tem que dar conta. Eu estou pagando, né? Você tem que dar conta. Eu nunca vi por essa maneira, dessa forma. Até porque se eu quisesse a minha filha incluída naquilo, eu precisava dizer quem era ela. Se ela não conseguia se colocar, e mesmo que ela conseguisse, eu sou a mãe, eu sou a tutora dela. Então, eu tenho que colocar dessa maneira. E a Fernanda também, como psicomotricista pedagoga, porque ela tinha essa especialização de pedagogia. Então, ela que sempre me acompanhou e acompanha a Fê até hoje. Então, o que acontece? Ela chegou lá e falou, olha, a Fê funciona para matemática bem assim, se você fizer isso, se você fizer aquilo, para português, para inglês, para não sei o que, ela é assim. Porque ela já conhecia a Fernanda, ela começou a atender a Fernanda com 4 anos e meio. E me diz uma coisa, Mônica, quando que a Maria Fernanda ela teve consciência do que ela tinha? Sempre.
Ela sempre teve Desde essa consciência de que ela tinha essa síndrome, ou você precisou conversar com ela, Foi muito ou natural. foi indo... Foi indo. Foi- Assim, por que você faz? Por que a gente precisa fazer a terapia? Então, por quê? Você não acha legal escrever? Até porque aonde havia as terapias, existiam crianças com paralisia cerebral. Existia outras condições ali que ela via e que escreviam no computador com a boca, com o lápis. Então, eu coloquei a Fernanda para ver, para vivenciar o diferente. E o que eu estou fazendo aqui? Então, você também tem uma dificuldade no qual elas estão aqui para ajudar você. Entendi. Então, eu nunca escondi, nunca menti, nunca criei uma historinha. Óbvio que, com o tempo, ela foi entendendo cada vez mais. Eu nunca deixei de falar a palavra ou falar o que a gente estava sempre conversando, ou fora das terapias. Não, eu tenho que conversar fora. Não, a gente sempre conversou de forma juntas, sempre. Sempre tudo foi decidido juntas. Que legal. Porque se não fosse isso, eu não teria a parceria dela. Se ela não, por mais que ela não tivesse o amadurecimento do entendimento pleno do que estava acontecendo, mas se ela não entendesse o movimento, que era sempre para o bem, para ela melhorar, e ela não entendesse que aquilo estava melhorando, ó, eu fiz isso, melhorou, eu fiz isso, melhorou, então eu vou continuar. E ela nunca reclamou de uma terapia. Ela nunca falou, eu não quero ir. Ela nunca chorou e falou, eu não vou, eu não quero, eu estou cansada. Nunca. Por quê? Porque ela foi exata, ela fazia parte do todo. Que isso é o mais importante. Sim. Né? Porque eu acredito, eu não acompanho muito, mas eu acredito que muitas mães, e você que está próximo e que palestra e que vocês contam tudo, né? Tem mães que têm essa dificuldade, o que torna mais difícil, né, para ambos. Sim. Né? Que é a não aceitação, ou o pensamento, se eu não contar vai ser melhor, ou se eu não fizer assim vai ser melhor, e ao contrário, está prejudicando a criança, ao invés de ensiná-lo a ter uma autonomia. Né? Porque o que eu entendo, e eu tenho filhos saudáveis, cada um com a sua vida, né? Mas sempre o que eu falo é o seguinte, eu não estou aqui para sempre. Né? E aí esse pensamento que a gente como mãe, por mais que a gente não queira, Sim. a gente acaba, olha, eu não vou estar aqui sempre, então eu tenho que dar essa autonomia para que você viva a sua vida de uma forma tranquila. Sim. Né? Sim. E mais ainda, uma criança, uma jovem com síndrome de Williams ou qualquer outra síndrome, né? A mãe tem esse grande desafio, que é dar essa autonomia, que é fazer ela cozinhar, que é fazer ela pegar um ônibus, que é fazer com que ela viva nesse mundo e permaneça, né, bem. Né? Então, a gente sempre pensa nisso. E aí, Mônica, a gente poderia ficar aqui horas, gente, conversando, porque ela não me contou nem um terço do que eu queria saber. Mas hoje, Mônica, pensando em toda essa sua convivência, toda essa sua vida com a Maria Fernanda, qual o legado que você quer deixar hoje? Com tudo isso que você vivencia até aqui, que você ainda vai vivenciar muitas coisas, qual que é o seu legado hoje? O que você pensa hoje em deixar? Hoje, como você mesmo falou, a gente palestras, né? Fazemos palestras juntas, que é exatamente o legado é um deles, né? É uma parte que a gente quer dar essa visibilidade e esse conforto e esse acolhimento aos pais e mães, e mesmo de pessoas com ou sem a síndrome, de eles entenderem que tudo é possível, nós podemos estar e estamos em todo e qualquer lugar, desde que a gente queira e possibilite isso. Né? Então, nós cabemos em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? Não preciso ter um tipo único para eu chegar em algum lugar e sentar a uma cadeira ou uma mesa. Eu posso sentar e estar em qualquer lugar. Este é o que eu sempre falo para ela. Você é do mundo e é para o mundo. Né? E você, Maria Fernanda, hoje, com tudo que você tem aprendido durante essa sua jornada,
pessoas que você conhece, mães que você conhece, que passam pela mesma situação. Hoje, se você puder ensinar, deixar uma palavra hoje para pessoas que têm a mesma condição de você, que são da mesma condição sua, o que você diria para essas pessoas que têm a mesma condição de você? Para os pais, eu diria, não abandone seus filhos, mesmo com as condições que eles têm. Para as mães, ajudem e respeitem do jeito que eles são, porque eles são coisas boas para vocês e vocês não têm que deixar eles de lado. Muito bem. Eu tenho uma mensagem para vocês. Eu tenho uma pequena mensagem para vocês. Eu vou pedir para vocês olharem para cá, vamos ouvir. Olá pessoal, tudo bem? Márcia Hashimoto por aqui. Estou como presidente do Rotary Clube Satélite Barueri Alphaville Mulheres em Ação. E André me pediu para falar um pouquinho sobre a Mônica Monteiro. Falar dela é fácil, né? Tantas qualidades que essa mulher tem, meu Deus do céu. Mas eu acho que agora, nesse mês do Dia das Mães, eu diria que ela é uma mãe espetacular, né, gente? O que ela, a dedicação dela com a família, com a Fê, ensina muito todos os dias pra gente. Outro dia eu estava conversando com ela e eu comentei, né, que ela comentou que a Mafê tá ajudando bastante ela nos afazeres do dia a dia. E eu falei para ela, falei assim, puxa, Ana, você tem que se sentir muito orgulhosa disso. E realmente, né, ela faz a gente lembrar que a gente tem que ficar orgulhoso dos nossos filhos a qualquer momento, por todas as suas conquistas, né? E às vezes a gente esquece disso, né? Na correria do dia a dia, a gente esquece de celebrar com eles as suas conquistas. E não posso falar sobre os perrengues que eles passam também, né? Meus filhos saíram agora recentemente de casa, estão passando uns perrengues ali de afazeres domésticos, mas eu tô achando isso muito bom, né? Faz com que eles cresçam com os desafios que a vida impõe para eles no dia a dia, isso torna eles mais fortes, né? Então a gente tem que se orgulhar muito disso. E a Mônica ensina isso com exemplo, né? A dedicação que ela tem com a família dela, com a Mafê, é um exemplo para todos nós. Parabéns, Mônica. Sucesso para você. E ela tem um projeto assim maravilhoso, que é passar para as outras mães todo o aprendizado que ela teve nesse percurso que ela está tendo com a Mafê e ensinar as outras mães. É um projeto lindo, rico e merece todo o nosso apoio, o nosso suporte. Parabéns, Mônica. Aí faz a gente chorar, né? Eu não podia deixar, né? Márcia, foi através da Márcia que eu te conheci, sim. né? E assim, eu não pensei em outra pessoa, né, para falar com você, mas eu tenho certeza que ela pôde aí compartilhar um pouquinho. Sim. Foi ela, né, que nos apresentou, que nos aproximou. É muito bom, né, a gente poder estar num lugar onde a gente pode ter uma visibilidade, pode falar com outras pessoas e pode passar informações, passar o seu trabalho, seja qual for que seja, nós, né, e o Rotary e a Mulheres em Ação tem propiciado a gente a essa jornada, né, e para mim tem sido muito, muito gratificante, porque além das palestras, hoje eu faço consultoria para direitos PCD. Olha quantas portas a Fernanda me abriu, né? Abriu para a gente poder palestrar, abriu para eu poder fazer esse acolhimento, essa consultoria para os PCDs, abriu para os pais, que eu faço, né, a mentoria para os pais também. Então você vê que o quanto, quando eu disse lá atrás, né, que ela chegou, ela mudou, mexeu, porque você imagina, eu sou contadora formada, gente. A mulher é contadora, gente. Sou contadora, então, né, onde você ia imaginar, né? E assim, contabilidade, a gente deixa a gente muito ali, ó.
E para mudar essas emoções, para a gente lidar com isso, para quem é dessa área, parece que não. Mas é um grande desafio. Então, eu falo assim, ela me tirou totalmente do mundo corporativo, que um dia me perguntaram assim, tá, é tudo isso. E quem é a Mônica antes disso? Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha esquecido. Quem você era antes. Toda a minha jornada. Né? Então, existe uma jornada antes e existe uma jornada Ela depois. te reinventou. Reinventou. E hoje, né, com 62 anos, é a jornada maravilhosa. Eu estou muito feliz com essa jornada, bom, né? Que bom. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês duas por terem aberto para nós aqui essa história com tanta riqueza de detalhes. Claro que a gente queria ouvir mais, né? Mas eu convido vocês, quando ela for palestrar, gente, é uma palestra incrível. Maria Fernanda é surpreendente, Mônica também. E assim, gente, muito obrigada mesmo pela confiança, por vocês estarem aqui, sentar de frente com a gente, contar essa história. É um voto de confiança que vocês me deram. Então, assim, eu só tenho muita gratidão. A gente quer agradecer. E assim, foi um presente conhecer vocês. Eu lembro muito, eu falo muito sempre que eu posso. Quando eu conheci vocês, que eu vi vocês falando, eu filmei e mostrei, mandei para o meu marido. Eu falei, olha a história linda que eu estou escutando agora, dessa mãe incrível que foi contadora. Então, assim, eu nunca vou esquecer daquele dia, a primeira vez em que eu ouvi vocês e que eu pude sentir essa experiência tão linda, né, que é entre vocês duas. Eu sou mãe, mas eu não passei nada assim dessa experiência. Claro que a minha experiência é totalmente diferente da de vocês. Mas quando eu vi, eu falei, gente, quanta coisa a gente aprende em minutos conversando com você, Mônica, como mãe, como a gente consegue aprender. Não precisa ser uma mãe de alguém que tem alguma deficiência ou uma síndrome. Mas a gente, como mãe, a gente aprende muito com você. Pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua busca. Porque, mães, não é... A gente transforma os nossos filhos com a nossa busca. Independente de como eles vieram. Sim. Independente de como eles são. A gente que transforma. E eu sinto muito hoje isso... Eu fui muito nova, então eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, como eu tenho com a minha neta. Que é um outro olhar, né? Sim. Então, muito obrigada a vocês. Muito obrigada de coração por vocês terem vindo, por vocês estarem aqui conosco. Nós que agradecemos. Fica, né, as minhas felicitações de Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Essa foi uma homenagem do programa Frente a Frente com a Sua História para todas as mães. Todas, sem exceção. A representatividade que a Mônica tem como mãe, como palestrante, como profissional. Então, assim, a gente quer deixar aqui essa mensagem para cada uma de vocês, em especial as mamães. Então, a gente termina por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Nossa, eu quero muito que vocês curtam bastante todos os momentos que vocês têm vivido, que Deus tem proporcionado para vocês, que é muito lindo de acompanhar. É muito fofo, gente, é muito fofo. Às vezes eu vejo a Maria Fernanda, ela junto, é muito fofo, é muita fofura junto. Que Deus possa, cada vez mais, abençoar o legado de vocês, amém, abençoar a vida de vocês. Amém. E que você permaneça firme nessa sua jornada. Sim. Tá? Tanto você, como você, ensinando e mostrando que tudo é possível. Sim. Gente, muito obrigada. A gente fica por aqui querendo um pouquinho mais, querendo falar um pouquinho mais, mas o nosso tempo já deu. O meu cinegrafista está ali, ó, já acabou. Então, a gente já está terminando. Eu só queria falar Fale. Quem quiser falar conosco ou entrar em contato, é no Instagram, @eumônica, ela Maria. Vocês vão estar lá conosco, pode nos chamar no direct e tudo. Isso mesmo. Além do que, elas ainda têm uma linha, viu, gente? Essas mulheres são incríveis. Então, entra lá, conhece. O trabalho dela tem todo um propósito, tem todo um direcionamento, perfume. Gente, é uma coisa linda, tá? Então, assim, além de tudo, elas ajudam outras pessoas. Então, se vocês puderem, acompanhem o trabalho dela, assim, que eu tenho certeza que vai engrandecer muito a sua vida com tudo que a gente consegue acompanhar.
eu te convido a compartilhar essa entrevista se você gostou. Segue a gente nas redes sociais. Segue a Mônica e a Mafê nas redes sociais, que você vai ver ali muita coisa bacana. E muito obrigada mais uma vez pela sua confiança e por você ter nos acompanhado até aqui. E a gente se encontra na nossa próxima entrevista no Frente a Frente com a sua história.